Fala, apaixonáticos, apaixonáticas e demais cinespectadores. Meu nome é Pedro Santana e hoje vamos conversar sobre um dos mais novos originais da Netflix, Estrada Sem Lei, ou The Highwayman. Mas antes, estão abertas as inscrições para a segunda turma do meu curso de Crítica de Cinema, o curso que transforma a sua paixão pela sétima arte em um primeiro passo em direção a uma nova carreira. Então, você perdeu a oportunidade de entrar na primeira turma, você perdeu a oportunidade de entrar na lista de inscrição para a segunda turma e ter um desconto, não perca mais essa oportunidade de transformar a sua paixão em talvez uma futura carreira como youtuber, blogger, jornalista, diretor, o que seja. Espero que o meu curso vai te dar um pouquinho mais de conhecimento dentro dessa área e te guiar na direção certa. Mas então vamos conversar sobre The Highwayman, um filme dirigido por John Lee Hancock, estrelando Kevin Costner e Woody Harrelson, acompanhando os dois agentes, basicamente, que foram responsáveis aí pelo caso de Bonnie e Clyde, né? Um dos casos mais icônicos de criminosos dos Estados Unidos, especialmente envolvendo aí o início do século XX. Para quem não sabe, Bonnie e Clyde era uma dupla de criminosos no início da década de 30 que tocou o terror basicamente nos Estados Unidos inteiros, desde o Texas até o Kansas, assim, indo pelas estradas afora. Daí talvez o título do filme de Estrada Sem Lei. Então a direção aqui é do John Lee Hancock, né, um diretor que foi responsável por filmes como Um Sonho Possível, filme que rendeu o Oscar a Sandra Bullock, que eu acho que estou fazendo besteira não, né? Eu tô falando certo, mas enfim. E também dirigiu filmes como The Founder, que é o filme lá da biografia do Ray Kroc, do McDonald's. E o John Lee Hancock é um diretor hollywoodiano, cara. Você percebe pelo padrão do filme, pela atenção aos detalhes, pelo trabalho de câmera, pelos cortes que se encontram ali, são os famosos match cuts, né? Você tem um enquadramento com uma porta aí pegando Kevin Costner e depois você tem uma janela que está exatamente no mesmo enquadramento pegando Woody Harrelson, por exemplo. Você tem uma tomada que está mostrando a mulher do Kevin Costner de costas, e você tem exatamente o espaço que o Kevin Costner estaria ali do lado dela, simbolizando a saída dele do antro familiar, digamos assim. Então realmente é um filme muito hollywoodiano e eu gosto muito desse tipo de filme pessoalmente. Eu acho um tipo de trabalho de câmera muito legal, um trabalho de câmera meticuloso, preciso, que não tem nada fora do lugar. É algo que me lembra muito o Joe Wright, me lembra muito o Ron Howard e também o Jeremy Saulnier. Inclusive esse filme lembrou muito os filmes do Jeremy Saulnier por conta do ritmo dele, né? Um filme que vai construindo ao longo do tempo, mas começa com um ritmo bastante lento, né? Tem um incidente inicial que é muito forte, muito frenético, e depois o filme vai lá embaixo e vai construindo gradativamente o seu ritmo, o que na maior parte do tempo é um benefício para construir os personagens, construir a tensão, mas eu acho que o filme acaba ficando um pouquinho longo demais no seu finalzinho. Mesmo assim, eu acho que esse ritmo funciona como uma construção implacável da história que está passando ali, e também retrata bem a situação vivida pelos dois agentes, né, que são longos momentos de tédio e de ociosidade com pequenos tiros de emoção ali e, digamos, de ação. Então, em geral, eu acho que a direção do John Lee Hancock é muito competente, ela se encaixa perfeitamente na matéria que está sendo abordada, trazendo à tona muito bem os temas estabelecidos aqui de redenção, masculinidade, justiça, muitas outras coisas que são abordadas na narrativa, especialmente aí pelos personagens do Woody Harrelson e do Kevin Costner. Falando esses dois, as atuações deles são fantásticas, eles conseguem trazer muito à vida aí o Hamer e Gould, eu acho que era a dupla de agentes que são baseados em pessoas reais aí, porque o filme trata perfeitamente, cara, com uma fala do Woody Harrelson, que é repetida algumas vezes, e com uma ação que acontece, sobre como é que é a relação desses dois personagens. O Woody Harrelson pede no início do filme para dirigir o carro, e o Kevin Costner fala assim, nem a pau. E basicamente a gente tem essa mensagem trazida algumas vezes ao longo da narrativa, e ela esconde algo que por trás é o ponto principal da relação entre esses dois personagens. O personagem do Woody Harrelson, ele enxerga basicamente o personagem do Kevin Costner como um ídolo, mas ele não aprova necessariamente todas as ações que ele toma, especialmente em um campo moral. E o personagem do Kevin Costner se sente moralmente justificado de fazer o que está fazendo, e que é uma coisa que não acontece perfeitamente com o personagem do Woody Harrelson. Então, esses temas são perfeitamente abordados pelas atuações deles, pelo roteiro e pela direção, e por isso que eu acho que eles funcionam tão bem ao longo desse filme. No roteiro, como eu já disse, esse filme tem um desenvolvimento de personagens muito interessante, e eu acho que a estrutura dele é muito legal também. Ele não perde muito tempo em introduzir os seus personagens, a gente joga já dentro da ação, mas ele não tem medo também de dar um passo para trás e ser um pouco mais lento, ser um filme um pouco mais metódico, que vai construindo a tensão ao longo da narrativa. O único problema do roteiro para mim é que ele é muito anticlimático no seu terceiro ato. Então você constrói uma tensão que vai subindo, aí depois ela dá uma caidinha no final. Então acaba que isso é um bom problema para mim
dentro do terceiro ato, na medida que o filme já estava ficando um pouquinho longo demais para mim e ele ainda termina de uma forma um pouquinho decepcionante, mas de resto é um filme excelente na minha opinião e vale a pena ser assistido, especialmente para você que gosta aí de filmes de western, filmes de máfia, filmes dessa característica de serem um pouquinho mais lentos, um pouquinho mais metódicos na construção dos seus personagens. Então, The Highwayman, ou Estrada Sem Lei, é um bom filme dirigido por John Hancock, é um filme que é bastante hollywoodiano, conta aí com ótimas atuações, um trabalho de câmera que é super bem feito e uma história que no final das contas me deixou entretido por 2 horas e pouquinho, recebeu nota 7.6 em 10. Então é isso aí, espectadores, gostaram do vídeo, clique na marca para se inscrever no canal, se tornem apaixonados ou apaixonáticas, venham fazer parte da crítica, claro, cliquem aqui na descrição para visitar o meu curso de crítica de cinema e fazer parte da segunda turma. Não perca mais uma vez essa oportunidade se você ainda não fez a primeira turma, se você não se inscreveu na lista de espera. Então é isso, YouTube, até a próxima.